Povo querido, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. E eu tô passando de quero aqui só reforçar o convite para você estar conosco nesse domingo, né? Esse domingo de louvor, de adoração, esse domingo da presença de Deus, sem sombra de dúvida, vai ser derramada no teu coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero convidar você para estar conosco, né? No principal horário, às 8 horas da manhã, mas também às 18 horas estaremos aqui adorando, e nos dois horários estarei entregando esse azeite, né? Como já havia dito, para todos que estiverem presentes. Ele foi consagrado ali no Monte São Roque, né? E aqui no Monte de Limeira, algumas vezes que subi nos últimos dias, também levei, apresentei para Deus, onde você pode ver, até aproxima aqui, onde dentro do azeite há a semente do trigo, onde estarei entregando desse azeite para todos que estiverem presentes. Eu tenho certeza que onde você usar esse azeite, ali Deus vai te dar vitórias, ali Deus vai te trazer um crescimento significativo, ali você vai ser muito honrado no nome do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Eu quero deixar aqui uma mensagem no seu coração, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo de número 21 do livro de Romanos, diz assim: naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. A Bíblia aqui está falando dos tempos passados, onde éramos escravos, aonde a escravidão nos dominava, aonde nós éramos totalmente escravizados pelo pecado do mundo, quando até então nós ainda não conhecíamos a Cristo. E naquele tempo, qual que era o resultado do pecado? A vergonha. Qual que era o resultado do pecado? O engano, a humilhação, porque o pecado é um engano. Qual era o resultado do pecado? O sofrimento, o qual, por incrível que pareça, em vez de diminuir conforme os tempos passam, parece que o pecado só vai aumentando por todas as partes e cada vez mais dominando as pessoas. Parece que o pecado só vai crescendo na vida de alguns, e na medida ou na proporção de que o pecado cresce, as pessoas elas vão sendo escravizadas cada vez mais. Alguns sendo escravizados pelo engano do mundo, outros sendo escravizados pelo vício do álcool, outros pela prostituição, outros pela droga, outros pela mentira, enfim. Conforme o tempo passa, parece que o pecado só vai crescendo cada vez mais no meio da humanidade. Mas a Bíblia está nos ensinando que o resultado do pecado na vida daqueles que aceitam ser escravo é a vergonha, humilhação, motivo de desonra para o Evangelho. Aqueles que escandalizam o Evangelho se tornam vergonha para o mesmo. É o que a Bíblia diz. Qual o resultado para aqueles que vivem no pecado? Qual o resultado para aqueles que aceitam o pecado? Vergonha, humilhação. Não é o que nós estamos vendo nos dias que vivemos? Tantas pessoas que andam errado, sendo escravos do pecado, tantas pessoas que infelizmente andando errado na presença de Deus, sendo motivo de humilhação para o Evangelho, sendo motivo de engano. Muitas pessoas infelizmente que escandalizam o Evangelho. A Bíblia diz que essas pessoas são motivo de vergonha para o mesmo. Qual é o resultado dessas pessoas? Vergonha, humilhação, dá um nome a falar, dá mau testemunho, dá mau exemplo. É disso que a Bíblia está falando. E quantas são as pessoas que estão vivendo assim nos dias dos quais nós vivemos? Está muito claro. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ou seja, qual é o fim, ou o que espera as pessoas que andam errado na presença de Deus? A morte. As pessoas que na presença de Deus estão andando errado, que não renunciam, as pessoas que não abandonam a vida errada, as pessoas que não abandonam o pecado, as pessoas que não abrem mão do mundo, mas que traz o mundo para dentro da igreja, a Bíblia diz que o fim delas é a morte. Elas quem? As pessoas que são motivo de desonra, que são motivo de vergonha para o Evangelho.
as pessoas que escandalizam o Evangelho, aqueles que dão mau testemunho, aqueles que dão mau exemplo. O fim destas pessoas é a morte. Ei, deixa eu falar com você que me ouve do outro lado. O que você está sendo para o Evangelho? Motivo de honra ou de desonra? Você está dando um bom exemplo ou mau exemplo? Que testemunho você está dando? Um bom testemunho ou mau testemunho? Será que você está sendo motivo de vergonha ou de honra para o Evangelho de Jesus? O que você está sendo no Evangelho? O que você está sendo para Ele? Motivo de honra ou de vergonha? Aqueles que têm sido motivo de desonra, de vergonha, o fim é a morte, está escrito. Olha o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado. Observe, aqueles que se libertaram do pecado, que abandonou o pecado, transformado em servo de Deus, ou seja, aqueles que se libertou do pecado, ou que abandonou o pecado, se tornou, ou melhor, foram transformados em servo de Deus. Aqueles que abandonou o pecado, pela palavra foi transformado e se tornaram servo de Deus. Quem abandonou o pecado. Mas quem não abandonou o pecado, ainda não é servo de Deus, ainda está sendo servo do pecado. Aqueles que o pecado está servindo, aqueles que estão cedendo-se ao pecado, aqueles que estão aceitando o pecado, que estão aceitando o erro, que é motivo de vergonha, aqueles que são motivo de vergonha, de desonra, aqueles que são motivo de engano, aqueles que estão escandalizando o Evangelho, esses não são servos de Deus. A palavra de Deus é muito precisa. São servos do pecado, são servos do mundo, são servos do engano, são servos da mentira, são servos do engano do mundo lá fora. Ei, eu preciso perguntar para você que vai ouvir essa mensagem: a quem você está servindo? O mundo ou a Cristo? O pecado ou a santidade? O Espírito Santo ou a tua vontade? A quem você está servindo? A quem você está servindo? Tem aqueles que deixou o pecado, foram transformados e se tornou servo de Cristo. Mas significa que aqueles que não abandonou o pecado, está sendo um servo do vício. Alguns ainda bebem, está servindo o vício. Outros ainda se drogam, está sendo um servo das drogas. Outros ainda mente, está sendo um servo da mentira. Outros ainda enganam, está sendo um servo do engano. Outros vivem no pecado, está sendo um servo do pecado. Outros ainda vivem no adultério, está sendo um servo do adultério. Outros ainda vivem no engano do coração, está sendo um servo do mundo. Quantas pessoas, elas estão na presença de Deus, mas não foram transformadas ainda. Tem pessoas que estão na presença de Deus dentro da igreja, é verdade, mas o mundo está dentro da pessoa ou está na igreja onde ela congrega. Essas pessoas, elas estão servindo ao mundo e não a Cristo, porque aquele que foi transformado por ter abandonado o pecado se tornou servo de Cristo. Mas aqueles que não abandonou o pecado ainda não foram transformados, ou seja, ainda não está sendo servo de Cristo, ainda está sendo um servo do mundo. De quem você está sendo servo? Ou a quem você está servindo? Ele falou no final do versículo 22: tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, aqueles que abandonou o pecado, foram transformados, se tornou servo de Cristo. E o fato de ter se tornado servo de Cristo, o fruto do servo de Cristo é a santificação. E aquele que abandonou o pecado, o fato de ter abandonado o pecado, o fruto desse é a santificação. E aquele o qual o fruto é a santificação, o fim desse será a vida eterna. Mas aquele que ainda não abandonou o pecado, aquele que ainda está servindo o pecado, o fruto desse não pode ser a santificação. O fruto desse é o próprio pecado. Se o fruto de alguns está sendo o próprio pecado, o fim desse não é a salvação eterna. O fim desse são a perdição. Eu vou finalizar deixando uma pergunta no teu coração. Qual será que vai ser o teu fim? Isso depende de quem você está servindo. Depende se você foi transformado e está sendo servo de Cristo, ou se você não aceitou ser transformado e está servindo a tua vontade, por exemplo. Está servindo o teu querer, está servindo as pessoas do mundo.
A quem você está servindo, de quem você está sendo servo. E qual será que vai ser o seu fim, você que vai ouvir essa mensagem. Tá bom, queridos? Que você possa refletir nisso. Deus te abençoe. Boa reflexão no nome de Jesus.